e também o Wellington Calazans de Estocolmo. Saúdo aos dois, muito boa noite e sejam bem-vindos uma vez mais. Boa noite, Armanda. Boa noite, Sal. E a você assistindo a Hora 10. É sempre bom estar aqui. Wellington, o novo governo português tomou posse, entretanto, conseguiu a maior governação nestas circunstâncias. Quando não obtém maioria, devemos encarar esta realidade. Algo que já vinha sendo prognosticado por nós aqui desde que os anúncios oficiais foram feitos após a votação. É uma eleição em Portugal que foi decidida antes do eleitor aceder às urnas, né? Porque a justiça criou uma fake news que derrubou um governo e, com isso, o povo português foi forçado a escolher um novo governo a partir de uma situação artificialmente estimulada, né? Então, Armanda, eu vejo que há realmente uma fragilidade explícita, certo, nesta nova formação, tanto que o presidente da República de Portugal, no discurso sobre as escolhas feitas pelos portugueses nas eleições, mencionou que este novo governo foi empossado para substituir o líder do governo anterior, destacando a sensibilidade internacional e europeia do governo anterior. Ou seja, praticamente ele avisou ao novo primeiro-ministro que ele precisa dar sequência a um trabalho que vinha sendo feito e que foi interrompido, né? O presidente também afirmou que os portugueses escolheram uma maior aproximação às pessoas, mudar o hemisfério de governo e mencionou ali o surgimento com muito mais força da extrema-direita, não nesses termos, mas tudo isso ele preparou para fazer o alerta de que o mandato será complexo e destacou também os desafios relacionados ao panorama internacional, governação econômica e social interna, base de apoio político e necessidade de consenso. Até aí, um discurso extremamente responsável por parte do presidente, que poderia ter evitado esse cenário se, no lugar de convocar novas eleições, ele pedisse ao partido que tinha maioria que indicasse um nome para substituir aquele que pediu afastamento até que fossem apuradas as denúncias feitas contra ele. Tudo bem até aí. Vida que segue, como diz na gíria. Agora, o novo primeiro-ministro, ele faz um apelo educado, simpático, quase singelo, mas frágil. Ele faz uma ginástica enorme para diferenciar a oposição democrática de oposição que trabalha contra, não foi nesse termo aí que ele usou, mas é porque eu não gosto também de repetir ipsilíteres, né? Bloqueio democrático e oposição democrática. Olha, isso é eufemismo para dizer assim, eu preciso de você. E dizer isso a um opositor é começar fraco, Armada. É um governo que nasce fraco, tem tudo para não chegar ao fim. Até aqui é o que eu tenho para dizer do novo governo português. Wellington, qual é a sua opinião? Olhamos para Portugal e vemos um país em que a oposição é uma oposição consciente e que tem, acima de tudo, o sentido patriótico. Claro que há alguma ala, e aqui podemos identificar aquela de extrema-direita, mas é de facto o que temos acompanhado. Tanto a oposição tem aparentado esta consciência no sentido de colocar o Estado em primeiro lugar e não as quesilhas partidárias ou políticas. Avançar após esta apreciação pelo Parlamento do Governo Constituído e agora que tomou posse de Luís Montenegro. O que é que lhe parece? Olha, eu considero que se o partido que obteve
28% dos votos, que possui 78 assentos, que é o Partido Socialista, né? Se ele fizer uma política de relaxamento para a manutenção do governo da Aliança Democrática, AD, que é uma coligação de centro-direita e que venceu por diferença de 0,8% dos votos, com 28,8%, os dois estarão condenados nas próximas eleições a uma derrota esmagadora contra o Chega. Certo. Porque o Chega vai fazer o trabalho de oposição e vai se destacar, porque o cenário da Europa não permite que um governo frágil se mantenha ou que a antítese política se apresente com políticas duras, como já foram anunciadas, inclusive nos editoriais de alguns jornais que são bem pró do atual governo. Com isso, vai haver cortes de salários, de benefícios sociais, vai haver uma série de políticas impopulares que, se o partido que ficou em segundo lugar, que deveria ser uma oposição, passar a concordar com isso, ele vai ser puxado pelo famoso abraço dos afogados com o partido do novo primeiro-ministro, fazendo com que o Chega eleições. É o que eu tenho a dizer, Armando. Ou seja, o Wellington entende que ao PS não se aconselha para já uma aliança de governação com a coligação, a AD, uma vez que, tendo o Chega como oposição plena, poderá fragilizar qualquer pretensão futura de governação do próprio PS, já para não falarmos do PSD. Esse exemplo eu posso mencionar o da Suécia, aqui onde eu vivo, né? O partido de extrema-direita da Suécia, ele era rejeitado tanto pelo social-democrata como pelo Moderaterna, que é os moderados, como chamamos em português, eu peço perdão. Um partido que era de direita ficou sustentando o social-democrata e vice-versa. E quem cresceu depois? O de extrema-direita, porque foi o único que fez oposição dentro de uma agenda que a sociedade sueca cobrava deste ou daquele governo. Então, o bicho-papão da extrema-direita já foi identificado. Ele só é muito duro contra imigrantes, contra pautas secundárias, a economia domesticado. E por isso eu considero que é de extremo risco para o partido que estava no poder e ficou agora em segundo lugar ser apenas uma espécie de muleta para um governo frágil que está assumindo. Ouvir a opinião do Wellington também. Partilha e subscreve aqui a ideia deixada pelo Issau. Eu concordo com grande parte do que foi dito pelo Issau. Não discordo de nada, na verdade, mas é porque eu também tenho um outro foco, né? No meu destaque sobre essa questão da corrupção, eu falo que quando um país rico em minérios como o Peru tem a sua política praticamente dilacerada por causa de Rolex Gate, é muito pouco, né? Muito pouco para um país tão rico. Então, eu vejo isso como uma estratégia internacional, porque são muitos os atores que querem tomar posse das riquezas do Peru. E, com isso, esse tipo de escândalo normalmente é feito através do uso da justiça para intervir na política. Vimos isso na Operação Mãos Limpas da Itália, vimos isso na Operação Lava Jato no Brasil, vimos isso em Moçambique muito recentemente, com uma operação de combate à corrupção que, dentro do que o país tem como potencial, foi muito aquém do que o que poderia ter sido de positivo, não é? Destruiu muito a imagem do país como um país corrupto, prejudicando ainda mais a situação de Moçambique. No Peru não é diferente, Armanda. No Peru são acusações que são promovidas
para atender demandas externas. E um país que ainda está na tentativa de se recuperar de períodos longos de exploração e corrupção de verdade, dos anos 60 e 70 em especial, fica cada vez mais difícil o recomeço. Por isso, sou contra qualquer tipo de ato de corrupção, mas também olho com muita cautela para a invasão da justiça na política, porque isso não é democracia. Parece ser democrático, mas os juízes não são eleitos. É preciso termos muito cuidado com essa sutileza. Então podemos entender que o Wellington quer dizer-nos que há aí uma tentativa de tramarem a mulher, a presidente. Não necessariamente, Armanda. Eu só acho que potencializaram muito um caso de potencial corrupção, não é? Observe que quando surgem esses nomes em Lava Jato, Mãos Limpas, Rolex Gate, isso tudo já é midiático. Então, quando tem essa coisa muito, parecendo um kit dessas lojas de conveniência ou dessas lanchonetes que vem ali uma batata frita, um hambúrguer, um refrigerante, não é? Com a gasosa, como falamos em Angola. Então, isso já começa a desconfiar, porque já é um kit de público dos países para destruir a política. É só isso. Vamos ouvir a opinião do Wellington sobre o assunto também e assim encerrarmos então aqui a análise deste tema. Armanda, eu vejo com bastante preocupação tudo que está sendo dito, porque ao mesmo tempo em que o destaque é para a redução das tensões, as últimas semanas foram marcadas por uma ofensiva norte-americana muito grande em relação às questões tecnológicas chinesas. A extinção, por exemplo, da rede social TikTok, que é conhecida mundialmente, dos Estados Unidos, e a sugestão de que seja vendida aquela empresa a um norte-americano, fere qualquer princípio do que o capitalismo chama de liberalismo, de liberdade, aquela conversa, né? Mas outra questão aqui é uma tentativa desesperada dos Estados Unidos de manter o domínio da tecnologia de inteligência artificial, apertando o cerco na questão dos semicondutores, mas aí o efeito bumerangue poderá ser muito grande, porque na medida em que reduz o acesso dos chineses a esse tipo de tecnologia, a cadeia produtiva também cai. Países como a Holanda, por exemplo, irão sentir um impacto na sua economia por conta disso. E apenas um exemplo, mas vários outros. O preço dos eletrônicos em todo o planeta irá subir substancialmente. Então, uma economia como a norte-americana, que é centrada no consumo, tomar medidas que inibem o consumo, ora, é suicídio, é realmente muito grave. Então, os norte-americanos deveriam ter feito o que os chineses fizeram, investir em educação e não endividar o seu povo com empréstimos impagáveis na educação. Os chineses criaram 6.000 universidades para a exploração científica das novas tecnologias. Então, é aquela história que eu falei a semana passada, salvo engano, aqui mesmo neste espaço. Quando foi inventado o automóvel, aquelas fábricas que faziam lindas carruagens fizeram de tudo para sabotar as fábricas de automóvel. Mas já era tarde. Quem provou do automóvel não queria mais andar de carruagem, de charrete, de carroça, queria andar de carro. É a mesma coisa com as tecnologias. Os chineses já ultrapassaram Estados Unidos, Reino Unido, França e todos os outros. Agora é se render a isso e tentar encontrar uma política de boa vizinhança. Caso contrário, a situação vai ficar ruim para o consumidor e para as economias.
Bem, é o final então da nossa análise à política internacional aqui no Hora 10 à noite. Eu agradeço mais uma vez a presença do Issão Agostinho e também do Wellington de Calazans. Contamos com os dois senhores amanhã. Sabemos que o Issão estará cá, mas com o Wellington, quem sabe, não é? Muito obrigada uma vez mais. Um grande abraço, até o sábado no Conexão Angola e aqui no Hora 10 até segunda-feira. Um grande abraço e boa noite.